Bem, nós vamos falar agora também, daqui a pouco, sobre sessões ordinárias, mas você está devendo? Tem alguma dívida pendente? Como é que está essa situação? É claro que a gente vai discutir esse assunto porque não é só um assunto de dívida, tem muita coisa envolvida que a nossa entrevistada vai falar com a gente a partir de agora. Aparecida Tavares, neuropsicóloga, vai falar sobre endividamento. Tá tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem. Dando para respirar em casa? Ou tá com a corda no pescoço? Pois é, aliás, é impressionante, né? Como as pessoas estão devendo, né? Sim. As linhas de crédito, né? Abertas aí, principalmente a gente vai ver o funcionalismo público, né? Tanto estadual quanto federal e municipal, tendo aí o consignado, né? Como que isso te afeta? Chega naquele momento bom para a resolução de um problema ou para pagar uma dívida que você tem lá com aquele famoso, que a gente nem fala o nome, né? Dá para falar aqui? Pode. Agiota. Agiota. Mas como tem agiota por aí, né? Eles cobram muito caro. É um negócio, isso é crime, na verdade, vão trabalhar como crime. Mas aí você deve estar perguntando assim, mas por que nós estamos falando de dívida, que é uma questão de economia, se nós estamos trazendo uma psicóloga aqui? Por quê? Relação com um bem tão importante a nós chamado dinheiro. Dinheiro, né? E afeta a nossa saúde? Com certeza, se a gente não tiver uma educação psicoemocional para lidar com esse bem tão gostoso que nos promove, né? Aí uma série de prazeres, mas também pode ser uma dor de cabeça, que é o dinheiro. Essa relação que nós temos emocional e que precisa ser gerenciada com uma regulação a partir da nossa racionalidade. Aparecida, quando a pessoa começa a criar aquela bola de neve nas dívidas, né? Como é que fica o psicológico dela? Por que ela chega num ponto desse? Tá, veja bem, os processos, né? Quando a gente fala do aspecto psicológico, a gente está falando de processos cognitivos, né? Quer dizer, eu fico ali com esse raciocínio lógico um pouco afetado, ou bastante estreito, aonde quem vai comandar isso, Jordevar? São as minhas emoções, é o aqui e o agora. Eu me transporto para um lugar de fantasia. Sabe a fantasia? Eu crio um mundo paralelo acreditando que aquele empréstimo que eu fiz ali, seja com o patrão, com um colega de trabalho, seja nos bancos, vai resolver o meu problema. E, na verdade, eu não faço um planejamento para isso. Principalmente observando os riscos, né? Quer dizer, vai resolver? É resolução de problema ou vai gerar um problema futuro? E aí, emocionalmente, eu acabo optando por aquilo que é imediato. E quando a pessoa, por exemplo, ela começa a fazer, ela pega um empréstimo para cobrir o outro, ela não imagina que aquilo ali, por exemplo, está bem acima das condições financeiras para ela pagar? Como é que funciona a cabeça da pessoa numa situação como essa? Tá, veja bem, novamente falo lá dos processos cognitivos, né? Você fica numa distorção cognitiva, acreditando lá no seu pensamento, porque o pensamento é uma forma, né, desse processo lidar. Então, veja bem, você fica pensando o que você vai resolver, mas esse pensamento está sendo mediado para que emoção? E para que sentimento? Uma sensação imediata de resolução de problema. E aí, quando você tem problemas justamente nessa área que a gente chama lá na neuropsicologia de função executiva, né? Tomada de decisão, resolução de problema, busque ajuda. Não é só o psicólogo, né? Nós temos aí os economistas, os contabilistas e principalmente o advogado nessa área tributária e que está crescendo muito para renegociação, um planejamento de dívidas. Aparecida, se a pessoa não resolver e a coisa for continuando, o que isso pode afetar a saúde mental dessa pessoa? E da própria família também? Sim, veja bem, emocionalmente, a gente vai ter uma desregulação emocional, trazendo aí a famosa insônia. Quem é que dorme com dívida? Né? Além disso, a irritabilidade, o isolamento social, a intolerância, né? A frustração, sabe aquela tolerância zero, onde a família muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. E isso muitas vezes acontece, né, com esse papel masculino, né? O homem, veja bem, o homem ele não divide
muitas vezes, com a família E tem que está que passando. dividir? É preciso, é preciso. Muitas vezes você, antes de entrar num novo refinanciamento, num empréstimo para cobrir outro empréstimo, por que não chamar a família e expor a verdadeira situação? E aí a gente fica nesse mito, né, de que o homem ele tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. Não estou dizendo que as mulheres não se endividam, mas estou dizendo que esse papel sobre aquele que gerencia uma família é muito pesado. Agora, Aparecida, nós estamos falando do casal, mas quando ele tem filhos, ele tem que dividir isso com os filhos também ou não? Sim. Lembra aquele filho que deixa a lâmpada acesa sem estar dentro do quarto, fica com a TV ligada o dia todo e às vezes nem está assistindo? A gente precisa fazer contenção de gastos, a gente precisa investir em qualidade financeira, qualidade de vida financeira. Por quê? Essa educação financeira ela precisa começar dentro de casa e a gente precisa ensinar os nossos filhos a como lidar com as finanças. Aquele negócio de você atender o filho em tudo que ele pede, é ruim ou é bom? Tá, é um estrago, né? Um estrago. Porque na vida lá desse seu filho, futuramente, ele vai passar a gerenciar também as suas finanças de uma forma totalmente desregulada, achando que ele pode tudo. E aí no pode tudo, quem é que manda? É o meu eu emocional, não é o meu eu racional. O eu racional, ele vai vir para dizer assim, agora não, isso aqui pode esperar. O imediatismo, ele está muito nessa inteligência emocional desregulada, né, e imediatista. Como conduzir a vida e a educação dos filhos do ponto de vista financeiro? Como? Trazendo à mesa, né, as contas, as receitas, as despesas e fazendo programas, né, projetos dentro dessa família. Vamos supor, olha, eu vou trocar de carro ano que vem. Vamos mostrar para esse filho, para essa esposa ou para esse marido como que isso vai se dar, quais são os passos, né? Tudo é um processo, é preciso entender o processo. E infelizmente hoje, né, a gente está aí com esse pensamento acelerado, não querendo entender processo. A gente quer viver aquilo que objetivamos. Você está dizendo assim, para chamar os filhos e mostrar o orçamento? Sim, vamos quanto aprender. Quanto ganha, quanto gasta? Quanto ganha, quanto gasta, quando você dá aquela mesadinha, ensiná-lo, né, uma planilha já. Faça uma planilha com seu filho. Ah, isso aqui papai me deu R$50. Olha, você vai conviver com esses R$50 durante esse mês. Então, quantos por cento dos R$50 você vai, né, deixar para suas economias? Nós não fazemos poupança, nós não retiramos, né, os 30% ali para estarmos desenvolvendo uma qualidade mais saudável financeira. E aí a gente vai ser mais feliz. Com certeza. Diálogo sempre. Aparecida Tavares, eu quero te agradecer mais uma vez. Você sempre traz notícias importantes aqui, a gente sempre discute temas relevantes. Obrigado mais uma vez, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, daqui 15 dias. Escolha um tema aí e manda aqui pro Jordevar. Um abraço. Pode mandar sim. E olha...